Olá, a graça e a paz. Deus tem me despertado para orar por avivamento, específico por avivamento. Hoje mesmo eu acordei bem cedinho para orar em prol do avivamento do Brasil. E algumas vezes eu acordo 3 ou 4 ou 5 horas da manhã, oro um pouco e depois vou dormir. E às vezes fico deitada e oro só no pensamento. Mas Deus tem me despertado para orar por isso. E esse tema despertou em mim o interesse e a curiosidade para pesquisar sobre avivamentos do Brasil, sobre a história do avivamento envolvendo o nosso país, se já houve grandes avivamentos no Brasil ou não. E o resultado da minha pesquisa é que ainda não houve no Brasil, né, uma história, assim, uma experiência marcante para alcançar todo o país em um avivamento da parte de Deus. Mas em outros lugares, sim. Aí eu fiz um estudo com o tema Avivamentos que marcaram a história. E aí eu fiquei curiosa para saber, considerando o fato que eu sei que Deus me chamou para ser uma avivalista, eu creio e defendo no avivamento, então isso despertou curiosidade em mim e eu fui estudar. Fiz um resumo aqui e comecei com a Argentina. Na Argentina foi assim: começou com o avivalista Alexandre. Ele vinha orando há meses por avivamento e foi por meio do arrependimento. Arrependimento sincero gera avivamento. 2 Crônicas 7:14. É aquele versículo lá muito conhecido que Deus coloca condições, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus coloca condições, se. A maioria das promessas de Deus na Bíblia depende de obediência. Tem gente que morre sem alcançar a promessa. Continuando aqui o estudo. Na Argentina, ao sentirem a presença santa, o temor de Deus caiu sobre eles. Um missionário descreveu o que Deus estava fazendo naqueles dias da seguinte maneira: primeiro, prostrar-se pela horrível convicção de pecado. Segundo, louvar a Deus pelo sangue de Jesus. Terceiro, oração, agonizando-se em favor das almas. Quarto, pregação, saindo para testemunhar e levar outros a um conhecimento salvador de Jesus. E, finalmente, purificação, quando um ou outro se levantava e mostrava por revelação do Espírito alguém que ainda não estava certo com Deus e implorava-lhe que consertasse sua vida antes que fosse tarde demais. Às vezes vem também com advertência, exortação da parte do Senhor, quebrantamento, reforma, tem avivamento que vem por meio de reforma. Já na Índia, né? Na Índia foi assim. Em janeiro de 1905, Pandita falou com as jovens de Mukti a respeito da necessidade de um avivamento e pediu voluntárias para se reunirem com ela diariamente para orar nesse sentido. 70 pessoas responderam e periodicamente outras mais se ajuntaram até formar um grupo de 550 pessoas que se reuniam 2 vezes por dia no início do avivamento. No dia 29 de junho, às 3 horas da madrugada, o Espírito foi derramado sobre uma das voluntárias. Dentro de 1 hora, quase todas as jovens estavam reunidas, chorando, orando e confessando seus pecados a Deus. Geralmente ele vem com esse desejo grande de confessar a Deus cada erro, cada falha, cada pecado, um desejo por santificação, por fazer algo em prol do reino, por realmente agradar a Deus, por influenciar outras pessoas, por cumprir o ID no sentido de missão. A pessoa recebe uma visão do próprio Deus. Nem sempre no sentido de ver algo assim, e sim a visão no coração, no próprio coração, a visão do próprio Deus. Então, eu achei bem interessante as histórias assim, do avivamento em outros países, e como os avivalistas pensavam. A jovem recém-batizada pelo Espírito estava sentada no meio delas, relatando o que Deus fizera por ela e exortando as outras ao arrependimento. Finalmente,
uma segurança e um gozo completo tomavam o lugar do arrependimento. Algumas que estiveram estremecendo violentamente sob o poder da convicção dos pecados, agora cantavam, louvavam e dançavam de alegria, às vezes saltando por horas a fio sem sentir cansaço. A alegria do Senhor é a nossa força, assim como o rei Davi dançou alegremente na presença do Senhor depois de uma vitória que ele recebeu. Até a esposa dele criticou e ele estava dançando não na carne, dançando na alegria do Senhor, dançando no Espírito. E de fato e de verdade, só quem já sentiu a presença de Deus, quem já ouviu o próprio Deus, quem já viveu experiências, sabe que há uma alegria, não dá nem para descrever, uma alegria muito grande, a alegria do Senhor. Nos Estados Unidos foi assim. Em algum lugar do acampamento, ouvia-se oração por misericórdia fervorosamente pronunciada. Atônito, eu ouvia mulheres e crianças declarando as maravilhosas obras de Deus e os gloriosos mistérios do Evangelho. Os mistérios de Deus na Bíblia são os segredos do coração de Deus. Mistério de Deus na Bíblia não tem nada a ver com girar, ficar tonto e cair, algumas manifestações, não. Mistério de Deus sempre tem algum propósito. Deus revela os seus segredos com propósitos claros e definidos. Seus apelos eram solenes, comoventes, ousados e livres. Sob o efeito de tais apelos, muitos outros caíam no mesmo estado do qual antes acabaram de ser libertos. O próprio Deus colocou no meu coração para me fazer um vídeo falando sobre avivamento, o que eu acredito de avivamento, junto com esse desejo e ao mesmo tempo sentir incomodada para orar por avivamento. Então, assim, estou fazendo e fiz aqui esse estudo, que o resultado é esse. Em um outro lugar, eu até esqueci, aqui já é outro lugar, outra experiência de avivamento, foi assim. Deus usou Donald Smith, como usou Finney, para produzir profunda convicção de pecado nos corações dos pecadores. Enquanto ele testificava a eles, suas palavras eram como dardos inflamados de convicção. Aqui, Deus usou para produzir profunda convicção de pecado. É o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Somente Deus promove o avivamento. O avivamento não é produzido por mãos humanas, mas Deus usa avivalistas para preparar o povo para receber. Entende? Essa preparação, como fez Esther. Esther era um avivalista. José do Egito. Preparar o povo para receber é muito diferente de avivar. Somente Deus aviva. Mas ele sempre usou avivalista. Todo e qualquer avivalista tem uma visão do próprio Deus. Acredita piamente no avivamento e luta em prol disso, de influenciar a favor do avivamento. Porque essa é a fé que o avivalista carrega no coração. Sei disso porque Deus já me confirmou várias vezes, eu não tenho dúvida que Deus me chamou para ser uma avivalista. Por isso ele escolheu esse nome aqui para a escolinha. Avivar, de avivamento. Né? Então, Deus, nesses quase 18 anos de ministério, Deus foi trabalhando no meu coração, né? Colocando esse sonho, compartilhando o sonho dele comigo, colocando, alimentando esse sonho, e por isso eu creio e defendo tanto em um futuro avivamento. Logo que ele se converteu, ficou tão cheio do Espírito de Deus que, quando entrou na sala de aula, a professora estremeceu com convicção e deixou os papéis caírem no chão. Foi preciso sair da sala. Alguém pediu que Donald orasse. O rapaz derramou seu coração diante do trono da graça numa súplica sincera e fervorosa. Ele orou por 1h30, com oração agonizante em favor das pessoas daquela ilha. Clamou a Deus, firmando-se nas promessas da aliança de Deus e louvando a ele por ser um Deus que respondia às orações. 1h30 só orando. Hoje em dia a pessoa ora 10 minutos, 5 minutos. Tem gente que só ora naquele momento exato que está na igreja, só lê a Bíblia naquele momento exato, que na sua casa, no seu trabalho, não ora e não lê a Bíblia. E agora, nesse período de pandemia, então? Muitas pessoas deixaram de ler ou em casa ou em qualquer lugar, não é verdade? Sendo que é uma oportunidade tanto de Deus para buscarmos ainda mais a face do Senhor. Independente do local, porque a igreja não é ir, igreja é ser igreja. Portanto, não importa o local, importa é orar, é falar com Deus, é acreditar, é buscar, é jejuar, é ler a palavra, é querer aprender de Deus.
Isso é o que importa, porque tem muita gente que está numa situação que realmente não pode ir, né? Mora em uma ilha, está distante, tem toda uma situação, e a pessoa vai deixar de ser cristão por isso? Não, não. Isso não faz diferença nenhuma para Deus. A parede, o concreto, não faz diferença. Deus está olhando o nosso coração, a nossa sinceridade em buscar, independente do local. E louvando a Ele, né? Louvando a Deus. Então os céus se rasgaram e o Espírito de Deus foi derramado sobre o povo, como no dia de Pentecoste. Houve as mesmas manifestações físicas dos dias de Wesley e do avivamento no país de Gales. As mesmas manifestações físicas. É o mesmo Deus, o Espírito Santo de Deus age de forma assim, muito semelhante, principalmente no que diz respeito ao avivamento que vem dele mesmo, né? Que não é produzido por mãos humanas e muito menos por estratégias, né, de manipulação ou várias outras situações como movimentos como o G12, que não tem nada a ver com avivamento. O que o G12 produziu foi o contrário de avivamento, matou a vida espiritual do povo, exatamente pelas misturas que tem. Aos olhos de Deus é ocultismo, as misturas que tem, Deus reprova completamente. Então as consequências são terríveis. Por isso a importância de pedir muita confirmação da parte do Senhor. Em todos os lugares as pessoas sentiam convicção de pecado. Ateus, bêbados e indiferentes comerciantes, homens de negócios nas suas firmas, professores corrigindo provas, donos de casa nos seus lares e até os pescadores, todos eram dominados pela profunda convicção de pecado. Na Coreia foi assim, por meio de oração. Também foram aumentando o período de oração. Na Coreia começaram orando e depois mais e mais e mais e mais orando. E o Brasil? Aqui o Brasil, interrogação, né? No estudo tem assim. E o Brasil, interrogação. Aí eu escrevi aqui o argumento de Ricardo Brunet. Ele afirmou isso aqui e eu concordo 100% com o que esse Ricardo disse. Ricardo Brunet é o seguinte, é um pastor, né, na equipe do Ministério da Comunidade Internacional da Zona Sul, Rio de Janeiro, professor do Instituto Bíblico Internacional na área de aconselhamento e autor de vários livros. Nesses tempos do fim, confesso que o meu coração tem andado um pouco angustiado pela situação atual da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, e muito especialmente em nosso tão querido Brasil. Sinto-me compelido pelo Espírito Santo a trazer à luz algumas considerações a respeito dessa hora da igreja e o faço com muito temor e tremor, pois quem já tocou na igreja de Jesus inadvertidamente e tenha ficado impune, ai daquele que tocar a menina dos meus olhos. Deuteronômio 32, 10, Zacarias 2, 8. Né? Ai de quem tocar. Se cair um cisco na menina dos olhos, Deus já fica incomodado. A menina dos olhos é a parte que Deus cuida mais zelosamente. Deus está enxergando através da menina dos seus olhos, da pupila dos seus olhos. Portanto, no corpo de Cristo, é a parte mais frágil, delicada e preciosa aos olhos de Deus. Quando a Bíblia diz, guarda-me como a menina dos teus olhos, guarda-me com todo o teu zelo, amor e cuidado. Guarda-me, Senhor. É isso que quer dizer, né? Então, Deus guarda de uma forma toda especial. Ele não permite nada, nada, nada que venha, de fato, atingir, né? É claro que todas as pessoas, os servos de Deus, passam perseguição, é impossível. Mas no sentido de tocar, de ferir, Deus não permite. Se for o caso, ele desloca de um lugar só para guardar, para preservar. Ele tira de um lugar, ele deixa em um lugar específico, como por quase 18 anos, né? Tem guardado o Ministério Avivar. E Deus tem cuidado justamente por isso. Deus pensou no Ministério Avivar, em específico, pensando no avivamento, mas Deus queria um local específico para cuidar, para preservar um remanescente fiel. Então, Avivar é remanescente e Deus tem guardado esse ministério até hoje. Inclusive, eu não tinha dúvida, né, que deveria continuar o ano que vem, 2022, na Avivar. Mas Deus já usando pessoas, a secretária já me disse, Cléia, tem gente de fora ligando, querendo saber preço de matrícula, se reserva ou não, já querendo saber para o ano que vem. Deus já permite essa situação já para me despertar mesmo para o ano que vem, porque eu já estava pensando em colocar o grupo 1, 2 o ano que vem.
Eu falei com o Lico, eu vou orar para ver se Deus confirma no meu coração. Porque se for uma vontade só minha, eu estou disposta a descartar. Eu não ligo muito para minha própria vontade, mas se for do meu Deus, Deus colocou no meu coração essa ideia, e eu posso fazer porque Deus aprova, aí eu quero colocar o grupinho 2. Eu acho a coisa mais fofa. O primeiro ano de Avivar tinha o grupinho 2. E eu quero voltar o ano que vem com o grupo 2, porque Deus já confirmou, ele quer perseverança. Ele quer que continue perseverante na Avivar, que continue o trabalho na Avivar, e ele não está dando uma direção para parar em 2022, de forma alguma. Nós devemos continuar, mesmo com tanta dificuldade, principalmente na área financeira, mas Deus quer que continue. Muitas vezes ele está provando a nossa fé nessa área. E seja o que for, quando Deus diz continue, é para continuar independente de crise, de situação difícil, de perseguição. Se Deus está falando marche, é para marchar. Se Ele está falando marcha, é para marchar. Marchem, né? Caminhe, olhe para o alvo, para marchar. Então, esse é um tempo de muito cuidado, afirmou Ricardo Brunet. E muito temor, e é também de prestarmos atenção em tudo aquilo que está vindo da parte de Deus, e não confundirmos com o que vem da parte dos homens e até mesmo algumas vezes da parte do diabo. Sobre esse comentário de Ricardo, eu gostaria de fazer o meu comentário baseado no que ele disse. Parte de Deus é inspiração divina, dada por Deus, por meio dos dons espirituais, né? Que Deus inspira pessoas para várias situações, várias ideias. Parte do diabo seria movimentos com misturas heréticas, idolatria e etc., inspirado por demônios. São ideias extra-bíblicas e antibíblicas. O inimigo usa também. Logo, os demônios têm sabedoria superior ao ser humano. Os demônios também têm suas estratégias, muitas. Sabedoria superior ao ser humano, só não tem mais sabedoria do que Deus, né? Então, Deus dá um dom de discernimento espiritual, discernimento de espíritos, a pessoa pode identificar o que vem de Deus e o que vem de demônios. E com a maturidade e as experiências, a pessoa vai identificando melhor, né? Todo ser humano passa por várias experiências para amadurecer. Então, assim, é possível identificar ideias que vêm da parte do diabo. Outros que vêm de parte de homens. Como é isso? Seria uma ideia comum e normal, que não foi inspirado por Deus e também não foi do diabo. Seria algo neutro, né? Uma ideia do ser humano. Porém, que não soma e nem diminui em nada. Então, não faz diferença. Fica estagnado, parado. Né? Mas o mais perigoso mesmo é a ideia inspirada por demônios, porque tem consequências terríveis. E as ideias inspiradas por Deus, tudo que vem de Deus, ele confirma, e geralmente ele ministra paz na ideia. Por exemplo, a pessoa vai fazer alguma coisa e tem algumas interrogações, né? Passa o tempo, a pessoa ora e permanece as interrogações. O certo é não fazer de jeito nenhum. Porque o que é de Deus, ele confirma ministrando paz na ideia. Você pensa a ideia, seja o que for a ideia. Aí Deus ministra paz, te dando uma certeza. Se você tem interrogação, não é certo fazer. Porque é uma prova que não é de Deus. Porque tem as interrogações ali. Não é de Deus. Ah, mas a interrogação pode ser por várias situações. Sim, é claro. Eu me refiro a algo assim muito sério. Algo que vem envolver muita gente. Algo que vem mudar a vida das pessoas. Não estou falando de qualquer ideia, né? No Ministério Avivar, por exemplo, em relação aos projetos, às datas comemorativas, eu oro, Deus ministra paz, dá estratégia. Então, eu não faço qualquer ideia de qualquer jeito, né? Na Avivar, eu já perdi alunos por resistir a fazer o São João, a quadrilha de São João. Já tive dificuldade porque eu utilizei a Páscoa para explicar o plano da salvação. Uma pessoa que era testemunha de Jeová não gostou, foi lá. Várias situações já enfrentei na Avivar. Uma pessoa já disse, eu matriculei, minha filha foi numa escola, não foi numa igreja. Já disse desse jeito, na minha cara. Claro, eu nem liguei, né? Eu não me abalo tão fácil, não. Pode até parecer, mas eu não me abalo tão fácil, não. Eu disse, a Avivar vai ser exatamente como Deus sonhou para ser. Se alguém achar ruim, tire, escolha outra escola. Eu falei lá em reunião do Pais e Mestres o seguinte, eu não faço nada que venha ferir a minha fé. Falei isso para as mães em reunião do Pais e Mestres. Nada, nem na Avivar e nem fora da Avivar. Se ferir a minha fé, eu não faço. Então, né, é toda uma situação. Como eu creio, assim, a minha forma de ver é bem diferente mesmo, né? Aquela minha coisa de querer agradar a Deus acima de tudo e todos, e de realmente compreender algo sobre o ponto de vista de Deus, porque eu compreendo, a prova é tanta que Deus compartilhou comigo o sonho Avivar e eu abri essa escola, né? Se eu não tivesse a visão do próprio Deus, eu jamais abriria. E chegaria hoje aqui, há quase 18 anos de ministério, e tantos frutos lindos essa escola já deu e ainda vai dar.
né? Tantos frutos maravilhosos. Então, assim, fiz isso porque eu defendo a visão do próprio Deus, creio, e Deus compartilhou esse sonho lindo, maravilhoso, que é o sonho avivar comigo, né? Então, eu me alegro por isso. Continuando o estudo sobre avivamento, gente, ainda é o argumento de Ricardo Brunet, e eu concordo 100%, tudo que ele diz. Olha o que ele diz aqui. O Brasil passa por um momento de transição, em todos os sentidos, politicamente, socialmente, economicamente e principalmente espiritualmente. O Espírito Santo, que é santo, está para visitar a nossa nação, e com certeza isso acontecerá em nossa geração. Mas é necessário que prestemos atenção à maneira como isso irá acontecer, e não nos confundamos com qualquer outro movimento, mesmo que tenha um nome religioso. É tempo de nossos espíritos e corações estarem abertos e sensíveis à voz de Deus e à sua vontade para podermos conhecer seu coração em relação à nossa nação e de maneira alguma confundirmos avivamento com movimento, com religiosidade ou com qualquer outra coisa, né? Para não confundirmos. Esse resumo aqui é o argumento dele, mas como o texto era muito grande, eu resumi o final. Ele diz assim: vejo alarido de confusão, de idolatria, de rebelião, de corrupção e de doutrinas heréticas. É a pura verdade, né? O que ele estava vendo aqui foi o discernimento que o próprio Deus deu para ele em relação ao Brasil. Quando Moisés desceu do monte, já próximo ao arraial, pôde constatar aquilo que o Senhor já havia lhe falado no cume do monte. E o que foi que ele viu, senão pecado, idolatria, distanciamento de Deus e prostituição. Só nesse momento, então, foi que ele sentiu o pulsar do coração de Deus e, cheio de ira, destruiu as tábuas da lei recebidas no Sinai e mandou que matassem todos os que se prostituíram diante de outros deuses. É que idolatria é abominável aos olhos de Deus. Deus realmente detesta. A idolatria tem nojo. E aqui, idolatria, hoje em dia, no mundo moderno, a idolatria é bem diferente, né? Muitas vezes um show com um famoso, show gospel, que a pessoa cobra absurdo, e a pessoa paga e fazem fila para pegar autógrafo, e vai tirar foto de 5 em 5, 10 em 10, porque não dá para tirar de um por um, e aquela coisa de camarim. Isso aí desperta a idolatria, é uma forma de idolatria aos olhos de Deus. Então, não é um culto a Deus, alguns shows e festas que são realizados nos nossos tempos modernos, né? O que mais tem. E muita gente faz com o incentivo de ganhar alguma coisa, porque tem uns que cobram caro e tem uns que cobram entrada. Então virou assim, sendo que a Bíblia fala, todo aquele que tem voz louve ao Senhor. Se Deus deu uma voz linda, o dom e o talento, é para louvar o Senhor e não para cobrar para isso e virar uma profissão. De graça receber, de graça dar. Uma coisa é cobrar o valor das despesas e outra coisa é um valor absurdo, mais caro do que um cantor mundano. Acaba despertando idolatria, alimentando mais a carne, é tanto que enche de gente, aglomeração mesmo, muita gente. Mas as pessoas estão vazias quanto? Vai dormir no outro dia depois do show, tão vazias quanto? Dificilmente alguém vê alguém arrependido dos seus pecados, confessando diante do Senhor e tudo em um show. Então, aos olhos de Deus, show é show, culto é culto. Não é um culto ao Deus Santo da Bíblia, é um show. Por isso que eu não me envolvo, jamais vou me envolver na minha vida, porque eu sei a ótica de Deus em relação a esses eventos. Por trás da modernidade teológica se esconde as ardilezas satânicas, as intenções de demônios. E se for para participar de culto que não agrada a Deus, muito melhor orar e ler a palavra em casa, em outro lugar, jejuar, buscar a Deus de outra forma, porque a pessoa sem perceber acaba, né, se corrompendo também, achando normal, acostumando, e um abismo chama outro abismo. Então, realmente, o que Deus reprova e pronto. E não uma pessoa que teme a Deus vai pensar nisso. Vai pensar em não se envolver naquilo que Deus reprova. Se envolver somente se Deus aprovar ou confirmar. Aí eu tô falando de idolatria, né? Eu falo, gente, é do Brasil, de maneira geral. Porque, em geral, em muitas igrejas no Brasil, isso tudo, né? Não foi só a questão do G12, em muita coisa nas igrejas do Brasil, que Deus reprova completamente, tanto que está como está. Nos dias de hoje, semelhante a um vale de ossos secos, né? O Brasil inteirinho. Ó Deus, ele escreveu assim, que o Senhor nos ajude nesse tempo do fim e coloque um novo colírio em nossos olhos para entendermos a urgente necessidade de um avivamento nos moldes bíblicos para trazer sua glória de volta para o nosso meio.
Depois ele colocou umas referências bíblicas aqui, 1 Samuel 4, 17 a 22 e outras referências. Aí ele escreveu assim: meu propósito nesse momento, com muito temor e respeito, é tentar trazer alguns de nós de volta à palavra de Deus, para que possamos compreender que o Senhor tem meios próprios e princípios bem claros para trazer sua visitação a uma nação. Algo de muito mais sério e profundo do que aquilo que estamos presenciando nesse momento da história da igreja precisa acontecer em nossa geração. Ele falou isso, né, gente? Quando buscamos orientação histórica através dos tempos e olhamos um pouco para trás e estudamos a vida de homens que moveram os braços de Deus e que, através de suas vidas, cidades inteiras e até mesmo nações foram impactadas pelo poder de Deus, culminando com poderosos avivamentos envolvendo toda uma sociedade. Então, entendemos que algo muito mais que um bom evangelho precisa ser pregado em nossa geração. Minha pergunta é a seguinte: o quanto temos, como cristãos, sacudido nossa sociedade? O que temos transformado? De que maneira o sal está salgando? Quais instituições foram transformadas pelo poder de Deus? Quais cidades foram transformadas pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Moisés foi tremendamente usado por Deus e transformou sua geração, libertando seu povo pelo poder de Deus do cativeiro egípcio, levando-o para Canaã. José foi outro homem tremendamente usado por Deus e transformou sua geração, libertando seu povo pelo poder de Deus do cativeiro egípcio, levando-o para Canaã. Foi por obediência ao Senhor. As nações vizinhas foram poupadas de morrer de fome. Teve Davi, Elias, Esther, uma mulher avivalista, foi Esther. Em relação a Esther, né, eu não costumava falar porque ninguém acredita nisso, parece inacreditável. Mas o que me fez estudar tanto o livro de Esther, a vida de Esther, o comportamento de Esther, foi porque eu ouvi uma vez, eu estava no quarto com a minha Bíblia, e ouvi a voz de Deus me falar duas frases: a vida de Esther e a história de Esther. Eu ouvi essas duas frases de forma bem clara. Depois disso, passei a estudar. Deus estava mostrando claramente que ele queria me ensinar algo através da vida e da história de uma mulher. Né? Eu vi a pregação do pastor Lamartine Portela, ele falando: quando Deus quer fazer algo muito grandioso, ele usa uma mulher, pelo poder de influência, a sensibilidade que tem. Eu sei que Deus usa a mulher como um radar no reino espiritual. Deus dá um discernimento, a visão assim detalhista demais, a sensibilidade que a mulher tem. Homem nenhum tem essa sensibilidade. Por isso que homem nenhum faria o que Esther da Bíblia fez. Nenhum. Não ia conseguir pensar nesses detalhes, a estratégia utilizada por ela, o tempo certo de usar a estratégia, né? Ela estava, né, entre o orgulho e a idolatria de Ramã e o orgulho do marido dela, que também era idólatra, o rei Assuero também era idólatra, e Esther, com toda a doçura, sensibilidade, sabedoria, estratégia de Deus, né, conseguir criar a situação, porque Deus livrou, Deus efetuou o livramento do extermínio total, mas foi através da ação dela. Ela estava interagindo com o seu Deus o tempo todo. Então, eu busquei durante anos da minha vida, e até hoje eu estudo, eu quase decoro o livro de Esther, de tanto estudar, buscando assim uma resposta. Por que Deus comparou com uma personagem bíblica e a minha história com a história de Esther da Bíblia, né? Deus é tremendo, é perfeito, é lindo demais. As coisas se encaixam como as peças de um quebra-cabeça. Então, hoje eu compreendo tanta coisa que eu não compreendia há 8, 7 anos atrás. Aí vem a maturidade, né? Deus vai ensinando através de situações. E aí a gente compreendendo mais, eu compreendo melhor porque é que Deus ministrou essas frases para mim. Então, 100 anos de evangelho em nosso país. Qual tem sido o resultado? Quais as colheitas? Quais os frutos? Quantos avivamentos? Quantas transformações sociais? Quantas reformas? Ele deixa aqui essas perguntas, né? Quantas reformas? Essa pessoa aqui, gente, aqui é o argumento de Ricardo Brunet. Eu só fiz resumir, mas o argumento é dele e eu concordo 100% com o ponto de vista dele. Aí ele termina assim: o que será que nos falta para termos avivamento nesse final do século XX, que irá irromper para o próximo século? O que podemos fazer para que isso venha acontecer? Ele pergunta isso e eu vou responder aqui no final. Agora, no final, eu vou colocar meu argumento. A conclusão do estudo é o meu próprio argumento. E ele pergunta, né? O que podemos fazer para que isso venha acontecer?
Agora nós estamos no século XXI. Ele escreveu isso no século XX. Aqui diz a data. Eu tirei do site Impacto, 5/12/2011. Ele escreveu isso em 2011, né? E nós estamos no século XXI agora. Mas com a conclusão, eu gostaria de encerrar esse estudo com o meu ponto de vista, né? Como avivalista, com o meu ponto de vista. Ó, Deus é soberano sobre a história. Deus nunca ficou sem voz na história. Exatamente na época de esfriamento espiritual foi que Deus promoveu o avivamento, capacitando pessoas de maneira sobrenatural para preparar o povo para receber as bênçãos e as promessas. Então, a pessoa avivalista apenas prepara o povo e Deus faz a parte dele, derramando os dons espirituais e o avivamento, esse despertar para o sobrenatural. A conclusão desse estudo é o meu argumento, a minha fé, a minha crença no avivamento como avivalista do Senhor, que eu sei que eu sou. Não importa se alguém duvida, acredita ou não, não muda nada para mim isso. O que importa para mim é o que o meu Deus pensa e o que ele tem ministrado no meu coração. E o que ele decidiu honrar a minha fé genuína, que está lá dentro, mesmo quando eu não quero demonstrar de jeito nenhum, porque eu sou estratégica, às vezes eu decido não vou demonstrar fé. Mas ninguém jamais conseguiu tirar daqui a fé no futuro avivamento do Brasil. Então, eu fiz aqui conclusão. Essa conclusão diz assim: a minha fé sobre o tema o avivamento do Brasil. Olha, escrevi assim, essa parte de rosa, aí eu termino aqui de rosa, essa parte que eu escrevi, para terminar esse estudo com a minha opinião sobre o futuro avivamento do Brasil. Vai ter um grande avivamento no Brasil. Vai começar em Irecê. Depois vai se espalhar para as cidades mais próximas a Irecê. Depois a Bahia toda e depois o Brasil. Vai despertar curiosidade em pessoas de fora do país para saber como tudo começou. E Deus vai permitir que a história ultrapasse as fronteiras para glorificar o nome dele. Pois ele é justo, fiel e honra a fé genuína. Ele vai derramar amor sobrenatural nos corações e as pessoas serão atraídas e impactadas pelo amor. Deus exige mudanças, ele quer reforma. Essa é a minha crença, né, no avivamento, no que ainda não aconteceu, mas pela fé, eu vejo isso, pela fé. Esse é o tipo de fé que eu tenho, algo que não aconteceu, mas que eu creio. Inclusive, essa parte aqui, que Deus vai derramar amor sobrenatural, há muito tempo eu acreditava, falava sobre isso, né, que Deus vai derramar amor sobrenatural e as pessoas serão atraídas e impactadas por esse amor. No nome Avivar, ao lado tem um versículo: para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Avivar estimula o amor e a ação social. Ela já nasceu assim, Avivar, e tem muito isso, né? A minha escolinha em especial, né? Então, eu tenho aqui essa fé, vou deixar até escrito aqui, vou guardar, né, para sempre, vou deixar o vídeo guardado também como testemunho. Eu defendo essa crença aqui, creio piamente nisso aqui. E antes de ler uns versículos da Bíblia para terminar, eu gostaria só de, né, compartilhar algo aqui. A minha formatura no curso de pedagogia foi 2012. 2012 foi exatamente o ano em que eu registrei o planner pedagógico do projeto Pequena Luz, que é esse projeto, né, que promove, que ele pode promover uma reforma geral e através dele o avivamento, o início do avivamento através dele, né? Então, esse projeto riquíssimo que eu tenho, algumas pessoas já conhecem partes, porque todo eu nunca compartilhei com ninguém. Absolutamente todo tá nesse documento. Mas o que eu quero mostrar com isso é que em 2012, que eu consegui o meu diploma de pedagoga, no início eu só tinha magistério. Só com o magistério eu não poderia assinar como diretora da Avivar. Então eu precisava do canudo. Aí eu fui estudar. Estudar porque eu amo estudar. E estudar também pela necessidade do canudo. Quando eu concluí em 2012 o curso de pedagogia, eu também fui registrar o PPP do Pequena Luz no fórum, né? Esse documento que eu tenho. Agora, o que eu quero mostrar é que eu escrevi a mensagem de gratidão quando eu recebi o meu diploma de pedagoga e escrevi nas entrelinhas sobre o futuro avivamento do Brasil, só nas entrelinhas de um texto. Quando eu escrevi, eu sabia o que eu estava escrevendo, mas eu não usei a expressão avivamento. Eu usei uma outra expressão, 2012. Vou até mostrar aqui, só para ver o nome pedagogia embaixo. Olha aí, pedagogia. Aqui é a mensagem de gratidão. Quando você termina um curso, você faz aquela mensagem de gratidão e coloca foto junto, não é assim?
Então eu fiz, aí eu escrevi pensando no avivamento do Brasil em 2012, esse textinho aqui, né? Esse texto, minhas palavras de agradecimento, escrevi exatamente isso, né? Clédon Ferreira de Souza. Somos a história que se faz a cada dia, com a admirável colaboração de todos através de cada um. Podemos comparar-nos a um país que vamos descobrindo e conquistando. Ao nascer, recebemos a escritura de posse desse país e aí tecemos a nossa vida juntamente com aqueles que conosco convivem. Agradeço ao meu querido e incomparável Deus, o autor da minha história. Agradeço ao meu esposo e filhas, meus pais, irmãos e amigos, e a toda a equipe da Escolinha Vivar, pelo apoio, incentivo e ajuda em todos os sentidos. Os amigos são uma forma de Deus cuidar de nós. Olha a última frase. Os amigos são uma forma de Deus cuidar de nós. E presta atenção no texto todo. Será que é possível enxergar futuro avivamento do Brasil nas entrelinhas desse texto que eu escrevi em 2012? Eu já sabia. Isso apresenta os mistérios de Deus, os segredos do coração de Deus. Muita coisa eu já sabia. Inclusive, agora, só lendo aqui, eu já senti a presença de Deus nesse lugar ao ler esse texto. Deus colocou no meu coração, enquanto eu estava escrevendo as palavras de agradecimento no final do curso. Me lembro como se fosse hoje. Então, eu defendo e acredito nisso. E Deus já ministrou para mim. Ele vai honrar a minha fé. Então, para finalizar, eu vou deixar só uns versículos aqui. A palavra de Deus é poderosa e não volta vazia. A Bíblia fala por si só. Eu vou utilizar essa versão que eu gosto muito, que é a nova versão transformadora. Isaías, eu vou ler Isaías 46, dos versículos 9 até 13. Só de 9 até 13, que diz assim: Lembre-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Clamarei do leste uma ave de rapina veloz, um líder de uma terra distante, para que cumpra minhas ordens. O que eu disse, isso farei. Ouça-me, povo teimoso, que está longe da justiça, pois eu estou pronto para endireitar as coisas. Não no futuro distante, mas agora estou pronto para salvar Sião e para mostrar minha glória a Israel. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da Avivá, o Deus dos nossos antepassados, um Deus de relacionamento, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que interage, um Deus perfeito, maravilhoso, justo, tremendo. Esse é o nosso Deus que sonha em avivar o nosso país. O sonho de Deus é sempre maior do que o nosso. Deus sempre sonha mais do que o que nós sonhamos. O sonho de Deus é sempre mais surpreendente, maior. Então, Deus não está sonhando só com Irecê, Ele está sonhando com o Brasil. Mas Ele decidiu começar o avivamento na cidade de Irecê. Que Deus abençoe muito a você, a sua família. Eu quero aqui incentivar, despertar você para começar a orar por avivamento. Se você também sente a necessidade, você enxerga que é uma necessidade no nosso país de um avivamento, você acredita que é possível Deus avivar, você acredita que é possível Deus interagir com o ser humano e escolher avivalistas nos dias de hoje, vamos orar nesse sentido, vamos orar, ajudar uns aos outros em oração, vamos buscar jejuar, levantar as madrugadas, incentivar o povo para jejuar e orar também, porque o Brasil necessita urgentemente de um avivamento da parte do nosso Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e proteja a você e todos os seus familiares.